Em declaração de líder, a bancada do Progressistas, vereador Alexandre Bortoluz, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16 ou pelas redes sociais e presencialmente também. Vereador Iago nos... Chega a ser engraçado antes de falar mesmo, né? Nos desafiaram aqui dizendo que não tinha lei. Eu até queria que o telão tivesse funcionando para a gente botar bem grande as leis ali, né? Mas vamos lá. Eu vou ler alguns trechos de 3 leis aqui. Lei 13.022, 2014. Estatuto Geral das Guardas Municipais. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção de direitos humanos fundamentais, exercício de cidadania e liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo da força. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações dos municípios. São competências específicas das guardas municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública. E os principais aqui, que tem vários importantes, mas vou ler os principais. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Encaminhar ao delegado de polícia, Dr. Cláudio, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Lei Complementar 708, de 3 de novembro de 2022, aprovado pela última legislatura que nós estávamos aqui nessa casa. Não vou ler de novo porque eu vou me tornar repetitivo, porque é um copia e cola da Lei 13.022, 2014. Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, fala sobre a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. E aí tu vai, tem os princípios, diretrizes, os objetivos, estratégias, meios e instrumentos da composição do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. São integrantes operacionais do SUSP. Polícia Federal, Rodoviária Federal, civis, militares, guardas municipais. Vamos lá, vamos continuar com as leis, ou seja lá o que for. Recurso extraordinário 608.588 do STF, ministro relator Luiz Fux. Órgão julgador, Tribunal Pleno. E aqui achei bem legal isso aqui, a única coisa que eu achei legal do STF, né? Mas é bem resumido, informação à sociedade, está no site do STF. As guardas municipais podem executar ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário. A parte, vereador. Site do STF. O senhor entre no site e pesquise. Tem o Google, digita o Google que tu vai achar lá. Vou ler de novo. Recurso extraordinário 608.588. Tá aqui, ó, informação à sociedade. Tem até os brasãozinhos do STF ali, ó. Do STF. Não é invenção. Calma, vai ter o seu momento de fala, fique tranquilo. Por maioria, o STF decidiu que é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pela Guarda Municipal. E nós temos uma prova viva, né, vereador? Viva não sei, né? Me desculpa dizer isso. Infelizmente não viva. Mas um fato que ocorreu com a senhora, e a Daiane Mello relatou, da presteza e agilidade da nossa Guarda Municipal. Quem acompanha em Caxias do Sul, pelo menos nos últimos tempos, verifica que a Guarda Municipal está prendendo como ninguém. É foragido, é tráfico de drogas. Decisão pacificada do STF. Inclusive, o que motivou a diversos municípios a protocolar uma lei
referente à questão da denominação para a Polícia Municipal. Obviamente não será diferente deste vereador que protocolou hoje, 8h30 da manhã, a lei autorizando o Poder Executivo a fazer tal coisa. Porque sim, tem poder de polícia, vai efetuar a prisão, vai continuar, porque a Guarda Municipal sempre fez, onde verificou-se o flagrante delito. E mais uma vez, eu acho que pela 100ª vez, eu vou aqui, nessa tribuna, cobrar o secretário de Segurança Pública do município de Caxias do Sul para a regulamentação da lei aprovada aqui nesta Câmara, referente à Guarda Municipal poder atuar na fiscalização de trânsito. Onde que nós temos, infelizmente, um baixo efetivo de fiscais de trânsito, e a lei 13.022 de 2014, bem como a 708, ela é muito clara quanto a essa questão de trânsito. Aqui, ó, artigo 4º das competências, inciso 6º. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, que é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Vou reforçar pela 100ª vez o que eu já falei nessa tribuna. Se não se tem efetivo do trânsito, que se coloque a guarda também, em especial no turno da noite, porque a Guarda Municipal trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trânsito trabalha das 6 da manhã à meia-noite. Para trabalhar de madrugada, precisa pagar hora extra. Economia para os cofres públicos. Se bota a Guarda Municipal a fazer trânsito. E desonera a Brigada Militar nas ocorrências de grande vulto, principalmente que ocorrem na madrugada. Porque qualquer situação envolvendo 2 veículos de madrugada, a Brigada Militar tem que atender. Por quê? Porque não tem trânsito. E daí a população, obviamente, liga para o 190, as viaturas vão estar ocupadas. É óbvio. Aí demora para o atendimento, é óbvio. Iago, sua parte o senhor pediu, né? Vereador Iago, desculpe. Tem tempo? Sim, tá tranquilo. sobrando. Não, ele pediu primeiro. Não. Ah, mas se eu não quero conceder, eu não concedo. Eu não sei o que o senhor está reclamando. Só parte, vereador Iago. Vamos lá. Primeira coisa, que lá na outra sessão não deu tempo da gente debater aqui, o vereador Cláudio falou que o ostensivo não está na lei, que a Guarda Municipal não poderia fazer o policiamento ostensivo. Então, a gente tem que prender todo mundo que vem fazendo errado, vereador Bortola. Desde 1831, lá no Brasil Império, no Rio de Janeiro, a primeira Guarda Municipal já vinha fazendo policiamento ostensivo. Isso aí é uma coisa que a gente pode ficar uma semana aqui debatendo com o vereador Cláudio, que é o rei da semântica, porque para ele não pode, para nós a gente entende outra coisa, e aí a gente vai aqui ficar debatendo semântica, o texto da lei, e não vamos sair de lugar nenhum. Por isso que a gente tem que seguir, concordo com o vereador Bortola, eu concordo com o STF, vamos tornar, sim, a Guarda Municipal polícia. Uma pena, não gosto de falar sem a presença das pessoas. O vereador Friso acabou saindo e eu anotei algumas coisas para debater com ele que não deu tempo na outra sessão, vou tentar ser breve aqui. Ele falou que a GM deve patrulhar, cuidar das escolas, mas uma coisa não anula a outra. Ninguém falou que não tem que cuidar de escola, ninguém falou isso. A gente acredita que deve cuidar das escolas e também prender a quantia de tráfico que vem prendendo, principalmente o pessoal do turno do dia. Isso eu concordo. Outra coisa, ele fala que vai onerar, vai dar muito gasto para o município, a questão da segurança pública e vai tirar das costas do Estado. Ele diverge nessa questão. Outra questão que eu vou divergir dele, porque se o prefeito é bom, movimenta a economia através do turismo, de outras formas, ele vai ter dinheiro para investir no policiamento municipal. Outra coisa, ele disse que essa parte deveria ser de aprender tráfico e combater o crime da Brigada Militar, vereador Bortola. Eu só não entendo, então, a contradição que no governo dele, quando era vice do Cassina, eles criaram a RUMU, lá na época do Júnior Larra. Então, eu não entendi se o vereador Friso, seu colega, por que ele criou a RUMU, já que ele discorda dessa parte. Ele assinou, o prefeito na época era o Cassina, eles criaram. Então, para nós, sim, a municipalização da segurança deve ser
sim, cada vez mais do município, até porque é mais fácil cobrar. Quando o pessoal acertar, fica mais fácil para nós elogiar, e quando eles errarem, fica mais fácil atravessar e cobrar o prefeito ou o secretário de segurança, e não ir até Porto Alegre cobrar o governador. Seria isso. Vereador, obrigado, vereador Iago. E olha só que interessante, as 3 leis, bem como a decisão do STF, falam aqui, ó. Devem atuar de forma conjunta e harmônica com os demais órgãos de segurança. Ninguém está querendo... A única coisa que impede fim da polícia militar é a esquerda. E a esquerda... Eu vivi para a esquerda discordar do STF. Eu vivi para ver isso. Cara, que eu não consigo entender. Sempre estão lá, não, porque o STF enaltecem. Está aqui, decisão do STF, agora querem discordar. Para concluir, presidente, dizer aqui que em vários municípios está sendo feita essa mudança para a Polícia Municipal. O melhor exemplo é São Sebastião, em São Paulo, mas tem o próprio São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Fortaleza, Campinas, Guarulhos, Sorocaba. Aí Porto Alegre protocolou a lei ontem através da Mariana Lescano, nosso colega de partido, vereador Caleb, enfim. Fica aí e vai ser posto a votação neste plenário. Obrigado, presidente. Obrigado.